De acordo com a Federação Mundial de Obesidade da Organização Mundial de Saúde, em menos de 10 anos, a obesidade infantil pode atingir quase 12 milhões de crianças no Brasil. O número é assustador, ainda mais se a gente ligar esse dado às doenças que as crianças obesas podem desenvolver. Quem veio conversar sobre esse assunto com a gente é a nutricionista Bruna Pereira. Tudo bem, Bruna? Olá, tudo bem. Bom, é sempre uma dificuldade, né? Porque tem a correria das mães, dos pais, do pessoal que mora na casa. Tem a criança que às vezes não quer comer uma coisa saudável. Qual que é o princípio para essa coisa dar certo? Então, tudo depende de como é formado esse hábito alimentar nessa criança, né? Então, assim que ela entra com a introdução alimentar, tem que já introduzir os alimentos, a alimentação, quanto mais natural ela for, melhor vai ser para que a criança crie esse hábito e se familiarize com o gosto do alimento, né? Bruna, agora tem aquela coisa assim, tem mãe que acha que colocando, por exemplo, uma bolachinha de água e sal e um suquinho de caixinha tá fazendo bem, mas eu já ouvi dizer que aquele suquinho de caixinha tem açúcar que não acaba mais, né? Tem muito açúcar, tem muito corante, conservante, então não vale a pena. Infelizmente, a gente tem a correria do dia a dia, né? Mas as mães, elas têm que dedicar um momentinho ali para estar fazendo essa alimentação da criança, para estar se dedicando um pouco mais para que... porque isso vai refletir na idade adulta. Então, tudo que você fizer na formação do hábito alimentar, que ocorre até os 8 anos de idade da criança, você vai conseguir formar um adulto um pouco mais saudável, né? E assim, você falou até os 8 anos. Aí a gente tem aquela criança que, por exemplo, a mãe fala, olha uma salada, já vira a cara, né? Às vezes nem sabe o gosto que tem. Exatamente. E não quer provar, que é o mais complicado, né? E às vezes é muito difícil de convencer a criança a provar um alimento assim. Tem alguma dica aí para os pais que já estão meio desesperados? Sim. A criança, o alimento tem que ser oferecido para a criança no mínimo 8 vezes. E aí, o que acontece? O pai vai lá, os pais vão lá, dão a primeira vez, a criança já faz careta. Aí, na segunda, já tem aquele conceito. Ele não gosta. E já nem dá, nem coloca no prato. Tem que ser colocado, tem que deixar a criança experimentar, tem que deixar a criança fazer cara feia. Às vezes, ela vai olhar aquela cor, ela não vai gostar, mas tem que deixar. Porque se você não faz isso, você já vai colocar para ela de que aquilo é ruim e não vai colocar... não vai introduzir esse hábito, né, com aquele alimento, né, principalmente os verdes. Criança tem uma coisa com verde, não pode ver nada verde que já torce o nariz, né? Mas você tem que colocar, tem que deixar experimentar, principalmente na primeira infância, né? A criança, ela usa muitas mãos. Então, aquela bagunça que às vezes os pais olham e falam, meu Deus do céu, tem que deixar fazer, tem que deixar pegar com a mão, tem que deixar se lambuzar, porque é onde ele se familiariza com o alimento. Aquele disfarce de misturar, por exemplo, uma coisa no meio de outra para a criança sentir o saborzinho, é válido? É válido, sim. Muitas vezes os pais fazem isso, né? Eu fiz muito com meu filho, principalmente a beterraba, né? Porque é uma coisa assim que assusta um pouco a cor. Então, eu colocava no molho de tomate, né? Porque ficava tudo vermelho, então dava certo. Tudo certo. Tava tudo certo. Uhum. Ele comia a cenoura também. Então, e hoje ele come tudo isso. Porque você consegue familiarizar a criança com a textura do alimento e com o gosto do alimento. Quer dizer, mesmo que estando disfarçado no meio de outro alimento, ele vai sentir alguma coisinha diferente, não vai saber na hora, mas isso vai ajudar mais pra frente, é isso? Ajuda sim, porque ele sente o gosto, né, e a textura do alimento, que é o mais importante. Às vezes até o nome assusta, então, se você não diz o nome do alimento, a criança come. A partir do momento que você fala o nome, a criança fala, não gosto, por causa do nome, porque às vezes ela não escuta muito aquele nome, que nem pudim e bolo. Se você fala uma criança comer bolo, ela vai comer. Agora, você fala pudim, é uma coisa que ela não conhece. Imagina berinjela, então, né? Se você troca o nome do alimento... É quase ameaçador. Aí você tem a probabilidade da criança ter uma aceitação com aquele alimento é muito grande. A gente percebe que, você falou do verde, as crianças e até muitos adultos têm dificuldade em comer salada, né? Uhum. E aí, eu gosto muito de salada, eu falo assim, gente, mas vocês já temperaram bem gostosinho, assim? Porque é quase impossível pensar que alguém pode não gostar de salada, mas porque eu adoro também, daí é fácil de falar.
Mas o tempero ajuda? Dá para variar temperos também para ajudar a criança até o adolescente? Sim, o ideal no início é que não se coloque nada, porque ela tem que sentir o gosto daquele alimento. Agora, já na idade adulta, tem gente que gosta de temperar e tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem adulto que coloca muito sal e a gente sabe, né, que o sal não faz muito bem. Então, o azeite tem que tomar cuidado, que apesar de fazer bem, ele tem muita caloria. Então, tem que tomar um pouco de cuidado no tipo de tempero que é utilizado. Mas é válido também, desde que consuma aquele tipo de alimento, tudo é válido. Pode pôr ali um temperinho, então. Pode sim. Agora, assim, é claro que a gente sabe que criança vai muito em festinha de aniversário, às vezes tem festinha na escola, ou faz um piquenique, e de vez em quando vai comer uma porcaria, como a gente pode dizer, né? Uma comida que não seria tão saudável assim. O ideal é, tipo, tentar fazer com que a criança não coma, ou fazer aquele trabalho, tipo assim, não, olha, tal dia a gente vai comer tal coisa, para também não viver num mundo muito diferente dos outros. Ela tem que estar inclusa ali dentro do ambiente dela, né? Então, se ela vai no aniversário, ela tem que comer. Claro que existem aqueles casos que as crianças têm uma alergia a algum tipo de alimento, aí não pode. Mas isso é uma conscientização. Porque, às vezes, a gente pensa que a criança tem ali 8, 9 anos, 10 anos, ela não entende. E ela entende. A questão de você, às vezes, conversar, conscientizar. Na terapia nutricional, a gente trabalha muito isso, que é onde você conscientiza a própria criança de que aquele alimento, ele pode ser comido, só que ele faz mal em excesso, que ela tem que saber dosar. Então, você cria um hábito, você coloca uma informação na criança que ela vai levar para o resto da vida. Quando adulta, ela vai entender que aquele alimento ele é gostoso, entendeu? Naquele momento é válido comer, mas que não pode ultrapassar o limite. Não precisa comer uma dúzia de brigadeiros, por exemplo? Você pode ir lá comer 3 que vai funcionar. Nutricionista boazinha, eu gostei de você. 3 é ótimo. Eu pensei que você ia já falar mata um só. A vontade. Então, assim, na verdade, tem que ter um trabalho muito forte da família com a criança para que realmente ela não desenvolva essa obesidade, porque é muito fácil, né? Sim, é muito fácil. E nos dias de hoje, com a correria dos pais, né, se torna bem mais corriqueiro. Pega lá no mercado Sim, e vai, isso mesmo. O pacotinho, o enlatado, a caixinha, é tudo muito mais fácil, né? Mas tem que ter um trabalho da família. E acho assim, que o que piora mais ainda é aquele negócio de mãe. A criança, você oferece o alimento, a criança não quer. E aí você pega e você tem que deixar ela no tempo dela. Aí você fala, mas não comeu nada, tadinho. Aí você vai lá, pega um pacote de bolacha e dá porque a criança não comeu. Achando que vai morrer de fome. Então isso você tem que trabalhar nos pais para que eles se conscientizem que não, ela não vai morrer de fome porque ela sabe quando ela tem que comer. Ela não vai morrer. Então, não precisa ir lá e pegar um pacote de bolacha e dar na mão da criança para ele comer, para você se sentir até aliviada. Agora ele comeu. E tomar um cuidado também para não gerar o hábito de comer por ansiedade, não por fome, né? Isso. Porque a gente acha que tem que comer naquele horário. Às vezes ele não está com fome naquele horário. A gente, às vezes, obriga, né? Então, e gera um transtorno muito grande. E a criança liga aquilo e fala assim, nossa, é hora de comer. Meu Deus do céu, eu não aguento mais, não quero comer agora. E aí a criança fica até com receio daquele momento de se alimentar. Isso gera na criança uma fobia do almoço, da comida, que acontece muitas vezes com as crianças. Vamos almoçar? Não quero. Então, daí, você tem que trabalhar isso também. Legal. Bom, e aí aquela coisa, né? Foi ao pediatra, viu que está acima do peso, procurar uma nutricionista, procurar um profissional especializado, né? Exatamente. É muito importante que se faça isso, porque a gente vai fazer um trabalho de acompanhamento, de terapia mesmo, da criança se familiarizar com alguns alimentos, conhecer alguns alimentos. A gente vai trabalhar com os pais também, para eles saberem lidar com isso, porque muitas vezes gera aquela ansiedade, né? Então, é um trabalho, assim, bem intenso com a família e com a criança. Legal. Se alguém tiver alguma dúvida em casa, pode te encontrar nas redes sociais? Pode sim. É Nutribru Pereira, tá? Tô no Instagram. Legal. E
só seguir lá que a gente tem várias dicas. Legal, muito obrigada, Tá bom? viu? Eu que agradeço.